Bom, e aí, quais são os primeiros passos aí, Rodolfo, para o hotel começar essa jornada de alta performance? Legal. A gente tem isso aqui quase que como um mantra em um manual, tá? E aí a gente costuma separar em 4 etapas, até para depois também como as nossas soluções ajudam, né? Acho que a primeira forma, o primeiro grande problema lá que eu voltando ao tema da minha apresentação do quarto vazio, é você construir uma estratégia de distribuição e conexão de canais essenciais, tá? Então, você precisa trabalhar muito forte na tua estratégia de gestão dos seus canais de venda. Então, eu trouxe o número, eu vou frisar aqui de novo, que é, em média, os hotéis que trabalham com diversificação de canais vendem até 40% mais do que quem trabalha com centralização. Ou seja, você vai canalizar em 2, 3 players toda a tua força de vendas. E aí, como que você resolve esse primeiro problema? Integrando os seus canais de venda, direto e indireto, integrando mais canais entre operadora, corporativo, OTA, teu site, teu WhatsApp, a tua central. Se você não coloca isso, né, não gerencia e não centraliza isso, você já vai estar perdendo uma grande oportunidade. Então, como que o nosso time trabalha aqui, né, internamente depois? Eu tenho 2 grandes áreas de performance, que é a performance dos nossos parceiros de distribuição, que a gente chama de buyers, operadoras, né, canais e tal. Então, eu tenho um time que está ali toda hora falando, parceiro, ativa mais hotel, conecta mais hotel, conecta mais hotel. Eu tenho o nosso time de performance da hotelaria que está ali também falando, olha, tem um canal novo aqui que está vendendo, por que você não se conecta a ele, etc. E essas 2 pontas, elas vão trabalhando virtuosamente para aumentar o número de reservas, que é o que a gente é aficionado aqui no Omnibiz é em gerar mais reservas para o ecossistema. E aí a gente trabalha com essas dois grandes vetores de performance. Os hotéis, eles precisam aproveitar essa força e trabalhar bastante bem a integração e gestão desses canais de venda para esse primeiro passo começar a ser efetivado. E a gente, inclusive, entrega uma lista, normalmente, dos canais que mais vendem, para onde ele começar, como é que ele vai resolver esse problema, até ele chegar no segundo, terceiro e quarto passo, que eu acho que a gente deve abordar na sequência. Tá. Eu acho que assim, do jeito que você falou, até o hotel independente, a pequena rede ali, uma rede de médio porte, acaba se começando a jogar o mesmo jogo das grandes redes, né? É o jeito de, se você se estruturar com toda essa base de distribuição, você começa a jogar, né? Mais de igual para igual com as grandes redes aí, que tem isso aí muito bem desenvolvido, né? Falou disso, né? Qual que foi o grande papel da Omnibiz, talvez, assim, simplificando? A gente democratizou a distribuição no mercado brasileiro e latino. Sim. Então, hoje, a tecnologia de uma grande rede também está numa pousada de 5 quartos. E você está podendo ali competir com a mesma tecnologia, obviamente com as estratégias que, enfim, depois vão caber a cada negócio, mas você tem exatamente a mesma tecnologia, o mesmo acesso para todo o poderio de distribuição que uma grande rede, por exemplo, consegue. E como é que a automação pode ajudar aí a vender mais sem aumentar toda essa complexidade no processo? Inclusive, isso é bastante importante também, eu falo, vamos resolver um problema de cada vez, né? Eu falo muito isso aqui para o meu time e também muito com os nossos clientes, então, olha, você agora conectou os canais principais e você está com um aparato muito bom de distribuição. O que você precisa garantir? Automação e eficiência. Para que o time consiga reduzir tarefas repetitivas e trabalhar na venda, que foi o que eu comentei na mensagem que eu trouxe ali. Então, o que isso significa? Por exemplo, integrar o teu Omnibiz app, para você ter integração de reserva e alteração, cancelamento, devolução de disponibilidade, para você não ficar perdendo venda com canal desabastecido, automatizar a flutuação de preço, para você, a nossa plataforma oferece uma ferramenta de automação, vocês vão ter ainda na sequência das lives, se não me engano, papo com a Climber e com o Yo, System Eu, que são parceiros homologados integrados a nós, então essa é uma outra tarefa que você precisa automatizar e controlar teus canais de conversação, canais conversacionais, tipo o WhatsApp é um grande canal de venda, e você tem ali na monte de conversa do WhatsApp, alguém que está querendo saber que hora que o café da manhã é servido, se a piscina vai abrir no final de semana, e alguém que quer uma cotação. E o teu time ele está olhando essas 2 mensagens no mesmo poder, porque ele está respondendo em sequência lógica. Né? Então, como que eu automatizo isso e coloco o teu time olhando, cara, a cotação é mais importante, vai lá fechar a venda nova. Então, o segundo grande passo é automatizar. E aí, quando eu tenho
esses dois agentes bem feitos, hotéis que têm toda a distribuição organizada e estão integrados às ferramentas de PMS, RMS, WhatsApp, tem 4 vezes mais performance, 4 vezes mais produtividade do que um hotel que está com poucos canais, não integrado, mexendo na mão as coisas e tal. Então, a diferença de produtividade, a gente tem um indicador aqui que a gente controla reservas por quarto. É um indicador interno. Então, a gente fica olhando muito para o hotel, tem mais reserva, mais reserva, mais reserva. Então, hotéis que têm esse passo 1 e 2 bem feito, tem 4 vezes mais reservas do que a média dos hotéis que não tem. Entendi. Poxa, assim, elimina muito retrabalho, né? Você ter isso funcionando, né? Porque eu acho que o pessoal que trabalha o RMS, trabalha o RM, né? Deve ter um trabalho gigantesco se ele não tiver uma ferramenta de tecnologia ali para ajudar, né? Eu acho que esse tema vai ser bastante abordado, tá? Mas eu quero trazer 2 provocações na mesa bem rápido. Eu escuto muito, se tem sempre o ônus e o bônus, né? O hotel, não, eu já tenho uma baita estrutura de RM, eu não preciso de uma solução dessa. Aí você tem outro hotel, cara, mas eu nem flutuo tarifa, eu não preciso de uma solução dessa. Aí é que tá, o que a gente tem aqui internamente quando o hotel automatiza a flutuação de preços, em média, ele flutua preço 8 vezes mais do que um humano. Então, significa que se você flutua preço uma vez por dia, porque teu mercado pede isso, você vai flutuar 8. Significa que você tem um RM bem estruturado e teu mercado é dinâmico, você flutua 10 por dia, você vai flutuar 80. Justamente porque depois o humano não vai conseguir responder no timing, a velocidade da dinâmica, toda a complexidade que a gente viu aqui. Então, os hotéis eles deveriam, para ontem, integrar e automatizar esses sistemas, e vocês vão ver bastante isso nas lives sobre RMS. Legal, legal. Bom, Rodolfo, de que forma o foco no hóspede aí vai impactar nessa lucratividade dos hotéis? Legal, então aí entraria o que a gente chama do passo 3, né? Que olha, eu agora estou conectado, tenho distribuição, estou integrado, estou automatizado, reduzir tarefa repetitiva. Qual que seria o próximo passo? É você trabalhar a experiência e fidelização do hóspede para você conseguir aí sim trabalhar em estratégias para aumentar a taxa de retorno, aumentar a tua capacidade de atração, melhorar teus canais diretos. Então aí a gente começa a discutir as estratégias de experiência e relacionamento, que entram um website potente, entra tuas campanhas de marketing converterem mais, entra você ter um programa de fidelidade, independente do teu tamanho, porte, etc. É importante que você se relacione com o teu cliente, para ele saber que tem um benefício, ele se sentir especial, e um CRM depois para você se relacionar, né, e conseguir construir em escala recuperação de carrinho, retorno, recompra, upselling, cross-selling. Então, como é que você faz essas jornadas de relacionamento e comunicação com o teu hóspede, jornadas mais lucrativas? Então, depois que você organizou esses 2 passos, está na hora de você olhar muito forte. Isso não é um passo obrigatório, né? Significa que você tem que ter um channel manager para ter um CRM. Só que é uma sequência lógica de você resolver um problema de cada vez. Primeiro a distribuição, depois automação e eficiência, depois fidelização. Então, você já está na hora de começar a tirar mais daquilo que você já colheu no passo 1 e passo 2. É a experiência que fica na cabeça do hóspede, né? Acho que é isso, você conseguir deixar essa mensagem ali, né? Você ter como fazer isso, né? E legal. ter ferramentas para isso, né? Então, você tem ferramenta... não tenho especialização, meu time de marketing, eu não tenho marketing. Para isso você tem agências, para isso você tem, de novo, o programa B-Partner da Omnibus que traz, né, especialistas em hotelaria de serviço. Então, aí você começa justamente a fazer essas camadas de aumentar a tua lucratividade e tornar mais sofisticada a sua estratégia, né?